A Polícia Federal ainda analisa o material apreendido na operação que apura fraudes nos cartões de vacinação de Jair Bolsonaro e terminou com a prisão do então braço direito do ex-presidente, tenente-coronel Mauro Cid. Em um dos áudios, um dos envolvidos no esquema, o ex-major do Exército, Ailton Barros, propõe um plano de golpe de Estado após a vitória de Lula nas eleições. Ontem, o advogado de Mauro Cid afirmou que o dinheiro encontrado na casa do ex-ajudante de ordens, aqueles quase R$190 mil em dinheiro, sendo $35 mil, veio do salário e de missões realizadas no exterior. Rodrigo Roca, que chegou a defender o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, ainda descartou qualquer possibilidade de o tenente-coronel assinar um acordo de delação premiada. A gente vai agora direto a Brasília. O João Pedro Melo está de volta com a gente, tem acompanhado muito de perto esse assunto. Próximos passos dessa investigação, dessa apuração da Polícia Federal, hein, João Pedro? Bom dia. Oi, Sheila, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. A gente tem ficado aí em cima desse assunto ao longo de toda essa semana, porque agora a gente está acompanhando os próximos passos. Polícia Federal analisa celulares, pendrives e documentos que foram apreendidos na operação que apura aí fraudes em cartões de vacinação de Jair Bolsonaro e também de assessores. O Instituto de Criminalística está abrindo os dados do telefone do ex-presidente para acessar inclusive mensagens ou arquivos que tenham sido eventualmente apagados, né? Os advogados dele já sinalizaram aos investigadores que agora o político pode depor isso, porque eles já tiveram acesso, de fato, ao inquérito, também aos autos do processo, né? Foi assim que falou Fábio Van Garten ao longo dessa semana. A tática é negar que Bolsonaro sabia das fraudes e ressaltar que um dos presos, o coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, agiu por iniciativa própria, o que não é função dele. Ele tem que cumprir as ordens que são dadas pelo presidente da República. Os defensores estudam a melhor forma de adotar esse discurso sem queimar militares, porque Cid é visto como uma pessoa que tem ali informações que possam eventualmente comprometer o ex-presidente em outros inquéritos. E aí a gente fala do inquérito do dia 8 de janeiro e aquele outro inquérito que trata sobre os presentes da Arábia Saudita. Bom, além dos dados já reunidos, a Polícia Federal está avaliando agora também um outro, ou seja, um terceiro cartão de vacinação que apareceu com uma data de vacinação do dia 19 de julho de 2021, na qual Jair Bolsonaro teria recebido a imunização em uma UBS da Zona Norte de São Paulo. Isso segundo os dados do Ministério da Saúde. Essa dose seria da Janssen. A investigação está sendo conduzida pela Controladoria Geral da União e está agora sob sigilo. O diretor da Polícia Federal, Andrei Passos, afirma que todas as possíveis conexões com esse esquema vão ser investigadas e a gente vai ouvir agora esse trechinho. Iniciamos a análise desse material e eu só poderei informar à medida que o processo for não sigiloso, né, quando concluída essa etapa. Bom, na busca e apreensão que foi feita na quarta-feira na casa de Jair Bolsonaro aqui em Brasília, o que foi levado? Um celular, um pendrive e também alguns documentos dele. Mas a Polícia Federal não considerou necessário apreender o passaporte, tinha essa autorização, isso está inclusive no processo, na decisão que foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, e a Polícia Federal também decidiu não apreender uma arma do ex-presidente. O que aconteceu até agora na análise de dados? A Polícia Federal, que pode abrir aí um novo inquérito, encontrou um áudio que foi enviado pelo ex-major do Exército, o Ailton Barros, que era ali um aliado, né, do Mauro Cid, e esse aliado propõe um golpe de Estado, discute inclusive a prisão de Alexandre de Moraes. Essa informação divulgada pela CNN destaca que os dados seriam do dia 15 de dezembro do ano passado, dias antes aí de Bolsonaro deixar o Palácio do Planalto. Nesse áudio, Ailton Barros fala inicialmente sobre o conceito da operação, como que ela funcionaria, e diz que na segunda-feira, ou seja, 3 dias depois aí desse áudio ter sido divulgado, teriam que ser lidas portarias ou decretos, né, que garantissem a lei e a ordem, ou seja, botar de fato as Forças Armadas para agir. Foi isso que disse o Ailton. Em 2022, esse major ou ex-major, né, foi candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro, no PL, e dizia nas redes sociais ser o verdadeiro 01 de Jair Bolsonaro no estado. O que a gente tem que lembrar com relação a essa questão? Que até agora foi divulgado o lado do Ailton. A Polícia Federal ainda não tornou público o outro lado, ou seja, o lado que recebeu essas mensagens
o celular do Major Cid, né, ou Coronel Cid. Atualmente, o ex-presidente é alvo de 35 ações na Justiça e elas variam de diversas formas. A gente tem violação de sigilo funcional, suspeita de peculato, essa questão da falsificação do cartão de vacinação, ou seja, tem muitos processos ainda que vão ser julgados, vão ser analisados, mas ainda sem data específica, tudo isso na Justiça brasileira. Olha, esses caras são todos militares, tá? Mauro Cid andava pra lá e pra cá fardado, ao lado do presidente. Ele vai lá e ouve de um sujeito um plano para dar um golpe de Estado no Brasil. Prisão de ministro do STF, e nada disso. Não se sabe qual foi a resposta, mas a atitude não tomou nenhuma. Ele ouve da boca desse mesmo cara, ele sabe quem mandou matar Marielle Franco. E não se interessa pelo assunto. Não leva para a presidência, não sugere ao cara que faça uma denúncia, finge que não ouviu. É enviado do presidente para tentar ajudar Jair Bolsonaro a tomar na mão grande aquelas joias que vieram da Arábia Saudita, tentando dar carteirada na Polícia Federal, na Alfândega de São Paulo. Olha que bela vitrine para o Exército Brasileiro, hein? Feio, né? Que buraco nos metemos, né? Feio. Alguma repercussão nos quartéis? A gente sabe que publicamente o Exército não se manifesta mesmo a respeito desse tipo de assunto, mas a nossa reportagem colheu algum tipo de repercussão interna nos quartéis, o JP? Ainda não, viu, Megali? A gente, inclusive eu tentei conversar com algumas fontes que tenho no Exército, mas até agora silêncio absoluto sobre essa questão, viu? Ninguém comentou o caso, ninguém falou a respeito desse assunto. O que estava chamando a atenção recentemente, né, nos quartéis, principalmente aqui de Brasília, era a posse do general Marcos Amaro como ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Mas esse assunto relacionado a Mauro Cid, Bolsonaro, isso não foi comentado pelas minhas fontes, viu? Valeu, João Pedro. Valeu, um grande abraço.